Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, amigos e amigas da Rádio Cristo para Todos. Eu sou o pastor Ailton José Miller, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e moro na cidade de Medianeira, no Paraná. É um grande prazer estarmos juntos para este momento de estudo bíblico. Hoje vamos dar início ao livro de Hebreus, no capítulo número 1. Desejamos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco ao meditarmos na sua palavra. Amém. O livro aos Hebreus, ele é considerado por muitos comentaristas bíblicos como o quinto evangelho. Por quê? Porque os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, trabalham a vida terrena de Jesus. Ou seja, falam do seu nascimento, falam da sua vida, o seu ministério, falam também da sua morte, da sua ressurreição, falam também da sua ascensão, a sua subida aos céus. E a carta aos Hebreus traz uma mensagem do ministério de Jesus, mas de uma outra perspectiva. Fala do ministério celestial. Fala do Jesus Todo-Poderoso que está exaltado na presença de Deus, o Pai. Esta carta fala que Jesus foi assunto aos céus, fala que Jesus está sentado à direita do trono, fala também que Jesus exerce uma função muito especial como nosso sumo sacerdote, nosso advogado lá no céu, ou seja, o nosso intercessor. E todos nós sabemos também que Jesus ele quer socorrer a todos os seus. Isso ele faz por causa do seu ministério celestial, que é tão falado, tão trabalhado nesta carta aos Hebreus. E a carta aos Hebreus tem um propósito maravilhoso, um propósito de apresentar o senhorio de Jesus Cristo. A carta é cristocêntrica e quer mostrar que Jesus, ele é melhor que os profetas, ele é melhor do que os anjos, ele é melhor do que Moisés, do que Arão, do que Josué. E também os sacrifícios que aconteciam lá no Antigo Testamento, eles não são melhores do que o sacrifício de Cristo, porque a morte de Jesus foi o santo sacrifício em nosso lugar, de uma vez por todas, trazendo assim perdão, vida e salvação para todo aquele que nele crê. Portanto, nós podemos direcionar os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Portanto, esta carta, ela quer trabalhar a superioridade de Jesus Cristo. Porque a igreja, no primeiro século, já estava sofrendo perseguições. E quando esta carta foi escrita, conforme a Bíblia de Estudos da Reforma Luterana, ela foi escrita na data antes do ano 70 depois de Cristo, e também temos nesta mesma Bíblia de Estudos a referência sobre a autoria. A Bíblia diz que o autor é desconhecido, ou seja, é anônimo. O autor ele não se apresenta aqui nesta carta quando nós lemos ela. Mas o propósito, sim, o propósito nós vemos pela leitura deste livro, que ele quer destacar a superioridade do Salvador Jesus Cristo. Porque muitos estavam sofrendo perseguições, muitos estavam pensando em abandonar a fé cristã e voltar para a sua religião de origem, que era o judaísmo. Portanto, temos aqui uma carta muito especial
que quer atender a essas pessoas que estavam em perseguição, pessoas que estavam em dúvida quanto à sua fé. E principalmente, a carta aos Hebreus quer mostrar que a pessoa que abandona a fé em Jesus acaba cometendo apostasia, e esse é um caminho sem volta, é um caminho para a condenação, o caminho do abandono ao Senhor Jesus. Portanto, queridos irmãos, é muito importante lembrar que essa carta, quando ela é escrita aos cristãos que receberam tribulações, perseguições, são os cristãos do primeiro século, eram judeus que haviam se tornado cristãos e estavam sendo perseguidos pelos seus próprios patrícios judeus incrédulos. E quando eles estavam vendo os seus líderes morrendo como mártires, eles viram que estavam numa situação bastante difícil e muitos, então, neste momento de perseguição, resolveram abandonar a fé no Salvador Jesus Cristo. Isso mostra para todos nós, quando nós estudamos alguns livros de história da igreja primitiva, aquelas famosas frases que o sangue dos mártires fazia com que a igreja crescesse. Isso é verdade. Quanto mais a igreja foi perseguida, mais ela crescia. Mas, por um outro lado também, nós temos um outro ponto. Muitas pessoas estavam abandonando a fé no Salvador Jesus, justamente porque não conseguiam enfrentar essas perseguições. E então eles se afastavam da fé cristã e assim escolhiam um caminho difícil, um caminho sem volta, um caminho de condenação. Aqui está o propósito da carta, é trazer consolo e coragem para uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que estava no meio dessas tribulações. Então, esses irmãos, eles são consolados pelo autor, como eu já disse antes, o autor da carta aos Hebreus é anônimo, nós não temos definido, não podemos afirmar quem que foi o autor. Muitas pessoas até comentam que pode ter sido o apóstolo Paulo, outros comentam que sejam outros apóstolos, mas na verdade nós temos que afirmar que é um autor anônimo, desconhecido, porque não se apresenta aqui na carta. Mas o principal objetivo desta carta é mostrar que Jesus Cristo é superior. E principalmente quando nós lemos superior a quê? Superior a Moisés, superior aos anjos, superior a qualquer governo, qualquer pessoa. E principalmente o autor da carta também quer destacar para todos nós que o sacrifício santo de Jesus Cristo é superior a qualquer um dos sacrifícios que eram feitos lá no templo, como era de costume no Antigo Testamento. E o autor ele começa então a destacar, a intercalar essas comparações como exortações para aqueles irmãos que estavam enfrentando essas perseguições, para que eles permanecessem então fiéis. Ao contrário, eles poderiam então perecer. Então nós vamos ler no capítulo 1, dos versículos 1 até o 3, algo que é muito importante para destacarmos sobre a superioridade de Jesus Cristo. Eu vou usar a tradução Almeida, Revista e Atualizada, e uso aqui então a Bíblia de Estudos da Reforma como base para a nossa leitura bíblica. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Essa é a leitura, então, do capítulo 1, dos versos 1 até o 3, que temos aqui uma introdução maravilhosa. O autor da carta aos Hebreus, ele já está destacando que a palavra de Deus é a revelação de Deus, tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E hoje nós louvamos a Deus por termos a Bíblia em nossas mãos. E aqui o texto está afirmando que o próprio Jesus Cristo é a revelação de Deus. Ou seja, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Ele, aqui o autor da carta aos Hebreus, ele não se apresenta, mas talvez isso aconteça porque ele tinha muita pressa de anunciar esta mensagem tão maravilhosa, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, e anunciar principalmente para aquela igreja que estava perseguida a importância de entendermos que Jesus Cristo é superior a todos aqueles profetas, a todas aquelas pessoas, todos aqueles rituais que aconteciam no Antigo Testamento. E para provar então esta superioridade de Jesus Cristo, o autor ele trabalha aqui nesses primeiros versículos, provando que Jesus ele é superior aos profetas, porque ele é a última profecia, é a última palavra profética, é o último profeta que anunciou a própria palavra de Deus, Jesus Cristo. Como diz o capítulo 1, versículo 1, havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, ele falou pelo Filho. Então veja que a superioridade de Jesus é porque, através de Jesus Cristo, foi o último momento, então, que Deus falou conosco através do seu próprio Filho. Então, a Escritura Sagrada, o Evangelho, a boa nova da salvação, tudo que está registrado na palavra de Deus já é o suficiente para crermos, recebermos o perdão e a salvação. Esta é a superioridade de Jesus. Ele trouxe a palavra de Deus nestes últimos dias. Ele foi o último, então, a trazer esta voz profética, esta revelação de Deus para o ser humano. Jesus também, ele é comparado aqui, ou melhor, ele é apresentado aqui na carta como Filho de Deus. Nós temos aí no versículo 2, quando diz que nestes últimos dias Deus falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Que mensagem maravilhosa! O texto está falando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filho aqui significa ter a mesma natureza que o Pai. É uma filiação diferente da nossa. Jesus, ele é o verdadeiro Filho, é o unigênito. Nós somos filhos porque cremos em Jesus, porque recebemos no nosso batismo esta filiação. Nós somos herdeiros, portanto, do reino dos céus através desta filiação. Mas Jesus, quando é chamado aqui de Filho de Deus, ele está sendo chamado de uma forma diferente. Ele está sendo apresentado aqui como Filho unigênito, que tem os mesmos atributos de Deus, ou seja,
ele apresenta e faz e fez, continuará fazendo as mesmas obras de Deus. Neste sentido, então, somente Jesus é o Filho unigênito do Pai. Nós também somos filhos, como eu disse antes, filhos por adoção. Mas Jesus, ele é o Filho eterno, ele é o Filho onipotente, onipresente, onisciente. Outro ponto importante também que nós podemos destacar, a superioridade de Jesus aos profetas, é que ele foi constituído herdeiro de todas as coisas, como está registrado aqui no versículo 2. Então nós temos aí uma referência também à glória da redenção, à glória do Pai, que nos salvou através da obra do seu Filho Jesus. E assim, através de Jesus Cristo, muitos recebem a salvação. Ou seja, todos recebem, todo aquele que nele crê. Por isso, podemos nos alegrar ao lermos esta carta e entender, compreender que o autor quer destacar esta grande superioridade de Jesus. Porque foi por meio de Cristo que Deus criou o universo, pelo qual também fez o universo. Jesus é o Criador. Assim como está escrito no final do versículo 2, que nós acabamos de ler. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez todo o universo. Essas palavras aqui nos lembram o Evangelho de João, lá no capítulo 1, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus Cristo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Também lembramos as palavras da carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, Deus, Jesus, criou todas as coisas, tanto as coisas visíveis como as invisíveis. Enfim, tudo que existe, foi criado por meio da palavra, por meio do verbo de Deus. E o verbo se fez carne. Esse verbo é Jesus Cristo. Portanto, podemos afirmar com muita alegria, com muita convicção, que Jesus Cristo é o nosso Criador. Jesus, ele criou o mundo, criou tudo que há, tudo que existe. Além de ser o nosso Criador, ele é também o nosso Salvador. Queridos irmãos, Jesus é superior porque ele resplandece a glória de Deus. É o que está registrado aqui no versículo número 3. Essa glória é a manifestação plena de Deus. Portanto, Jesus, ele é o resplendor da glória. Ou seja, se você quer ver a Deus, olhe para Jesus. Jesus Cristo é o resplendor da glória. Ele é o verdadeiro Deus. Isso podemos então afirmar e nos alegrar, como diz aqui o autor da carta aos Hebreus, a superioridade de Jesus Cristo, porque ele é a expressão do Senhor, o nosso Deus. Ele não é uma imitação, ele é o mesmo que o Pai, ele é Deus de Deus, ele é luz de luz, gerado, não criado, de uma só substância. Jesus é a glória de Deus. Ele é o nosso Criador, ele é o nosso mantenedor, e ele é quem nos atende em todas as nossas necessidades. Isto significa, portanto, que Jesus sustenta todas as coisas. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos, em Cristo nós existimos. Por isso Jesus, ele é superior a tudo. E de maneira muito especial, ele é o nosso sumo sacerdote, quem purificou todos os nossos pecados. Ele, com o seu próprio sangue, com a sua morte, com o seu sacrifício, ele fez a expiação
dos nossos pecados, para sempre, de maneira perfeita, de uma vez por todas. Portanto, por meio do sangue de Jesus Cristo, nós temos a remissão dos pecados. Nenhum outro homem poderia fazer isso. Somente Jesus pode nos salvar. Ele é superior, porque depois dele fazer esta expiação, esta purificação dos nossos pecados, ele tomou o seu lugar à direita da majestade. Portanto, Jesus é o Rei dos Reis, exaltado acima de todo nome. Jesus é soberano. Ele é o vencedor. Ele tem o livro da vida em suas mãos. E ele é quem pode abrir este livro da vida. Ele é o Senhor da história. E o principal, queridos irmãos e irmãs, é este mesmo Jesus que é superior a tudo e a todos, quem virá outra vez para nos buscar. Isso nós temos registrado a partir do versículo 4, argumentos, então, que mostram que Jesus também é superior aos anjos. Nenhum outro anjo foi chamado como filho de Deus. Os anjos são criaturas e são limitados. Eles não fazem parte da Trindade. Jesus também é superior aos anjos. Os anjos, eles são mensageiros de Deus. Logo, os anjos são mensageiros de Jesus. E eles estão sempre presentes para nos guardar, para nos proteger, conforme a ordem do próprio Deus e a ordem do próprio Cristo. Vale lembrar que Jesus é superior aos profetas, aos anjos, a qualquer pessoa. E Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele está conosco em todos os momentos. E Ele virá no dia do juízo final para deixar aquele convite maravilhoso. Vinde, benditos do meu Pai, tomem posse do reino que já está pronto para todos vocês. Que Deus abençoe o meditar na sua palavra e nos próximos capítulos deste livro tão especial. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.